Good evening. Today we are going to discuss about Spirit 2013 explanation and elaboration, guidance for protocols of clinical trials. Thank you again, Italo, for your talk. Feel free to start and then later we discuss, okay? Okay. Good night. My name is Ítalo Silva. I am a PhD study at Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, Diamantina, Brazil. Today, I will present the Spirit checklist for report protocols of clinical trial. The Spirit checklist is used to improve the report protocol of randomized controlled trial. Every clinical trial should be based on a protocol. The protocol is a document that details the study rationale, for example, proposed methods, organization, and ethical consideration. The protocol of randomized controlled trial must contain descriptive table identifying the study design, population, and intervention. If applicable, trial outcome, registration number and name. Identifier protocol date and vision, search and types of financial material and over support. Description of research question and justification for undertaking the trial, including summary of relevant studies, examining benefits and harm of for its intervention, explanation for choice of comparator, specific objectives or hypotheses, description of trial design, including type of trial, for example, parallel group and crossover, allocation ratio and framework, for example, equivalence and non-inferiority trial, description of study setting, for example, community clinic, academic or hospital, and list of countries where data will be collected, inclusion and exclusion criteria for participants, intervention with sufficient details to allow replication, criteria for discontinuing or modifying allocation intervention for a give trial participant, strategies to improve adherence to intervention protocol, relevant concomitant care and intervention that are permitted or prohibited during the protocol, primary, secondary, and over outcome, time trade of enrollment, intervention, and assessment. A diagram is recommended. Estimated number of participants needed to achieve study objective,
strategies for achieving participants' enrollment and adequate sample size, methods of generating the allocation sequence, for example, computer generate random numbers, and list of an factor for stratification, mechanism of interpreting the allocation sequence, implement the allocation sequence, who will generate the allocation sequence, enrolled participants, and assign participants to intervention, who will be blinding after assignment to intervention. For example, trial participant, care provided, outcomes assessed, and data analyzed. Plan for assessment and collection of outcomes, baseline, and over trial data. Description of study instruments, reliability and validity, reference to add data collection form can be found if not in the protocol. Plans to promote participant retention and complete follow-up. Plans for data entry, coding, security, and student statistical methods for analyzing primary and secondary outcomes, methods for an additional analysis, for example, subgroup and adjusted analysis, statistical methods to handle missing data, for example, multiple imputation, composition of data monitoring committee, description of an interim analysis and stopping guideline, plan for collecting, assessing, reporting, and managing adverse events, frequency and procedures for auditing trial conduct, plans for seeking research ethics committee, plans for communicating important protocol modification, who will obtain informed consent or assent for potential trial participants, how person information will be collected, shared, and stored, financial and over competing interests, statement of who will have access to the final trial dataset, plan to communicate trial results,
plan for granting public access to the full protocol, dataset, and statistical code. Thanks. Muito obrigado, pessoal. Aí, agora, só ressaltar algumas coisas e discutir algumas coisas aqui no português. Coisas que eu considero importante, que muitas vezes não são abordadas nos protocolos e no registro também, quando a gente vai fazer lá o registro, a gente costuma deixar passar. Muitas vezes a gente deixa passar os critérios para descontinuar ou modificar a intervenção para um participante. Por exemplo, o participante ele desenvolveu um problema cardíaco durante a sequência do estudo ou algo semelhante. Eu tenho que deixar claro que quais são os pontos, principalmente quando a gente está lidando com doses, com dosagem, deixar claro qual que é o ponto que eu tenho ali de corte para poder, talvez, tirar aquele participante do estudo, tá? Do estudo não, né? Mas descontinuar a intervenção. Estratégias para melhorar a adesão ao protocolo de intervenção. A gente acaba, muitas vezes, deixando isso, não só fora do protocolo, mas de pensar mesmo, deixa isso para pensar durante o estudo, e durante o estudo, muitas vezes a vaca já foi para o brejo e aí não tem como voltar atrás. Então, é importantíssimo já pensar possíveis causas de abandono no estudo e já pensar alternativas para manter essa adesão alta, né? Descrição de qualquer análise provisória e diretrizes de parada. O que a gente tem que já deixar muito claro, principalmente quando a gente está, não é tanto o nosso caso, mas, por exemplo, num estudo, pode ter pessoal de outros cursos aqui, de outros grupos de pesquisa aqui assistindo a gente no YouTube. Se tiver, deixa um curtida e inscreva no nosso canal. Então, a gente tem que deixar claro, por exemplo, eu estou com um medicamento, ele está causando efeito adverso. Eu tenho que deixar claro antes qual que é o meu ponto de corte ali de efeito adverso, seja de qualquer que seja que se aplicar ao estudo, mas um ponto de corte para me parar o estudo. E também relatar se eu vou fazer alguma análise provisória, até para servir como esse de embasamento para essa parada ou continuidade do estudo, tá? A gente tem que deixar claro, muitas vezes não é feito nem deixado, isso não é nem deixado claro no protocolo e nem é feito na prática, infelizmente, mas deixar claro qualquer modificação importante no protocolo. Se eu vou mudar, por exemplo, a minha análise estatística, que é extremo, assim, se é para melhor, ótimo, né? Mas se for para pior, aí é complicado. Mas se eu vou mudar a minha análise estatística, mesmo que seja para melhorar, se eu vou mudar, por exemplo, a intensidade da intervenção, eu tenho que já deixar claro no meu protocolo onde eu vou comunicar essas mudanças, tá? Pode ser atualização do protocolo, do registro, por exemplo. Eu devo, no meu estudo final, relatar que foi mudado. Por exemplo, eu ia fazer uma manobra para avaliar a eficácia da intervenção, só que nós estudamos e vimos que o modelo misto é melhor. Ótimo, ótimo que você fazer o modelo misto, mas é importante relatar no estudo final que
teve essa mudança e que foi para melhorar. Ninguém vai dar pau quando você está fazendo uma modificação para melhorar o estudo e que é uma modificação que não é tendenciosa, né? Isso é importante. Outra coisa, pessoal, principalmente quando a gente vai usar o R, o Stata, uma coisa que é importante a gente deixar aí já falar no estudo, no protocolo, a gente fala, mas já pensando no estudo final, deixar os códigos estatísticos, sabe? Como arquivo adicional, porque isso facilita para pesquisadores que forem fazer estudos semelhantes, porque o que acontece? Por exemplo, a gente está com a revisão do André, que você praticamente não acha nada. Pretendemos, a partir do André, deixar esses códigos para futuros pesquisadores que forem pesquisar o tema não, mas que forem realizar um desenho de estudo semelhante ao nosso, já ter um ponto norteador para partir, né? Tá. Outro ponto que eu venho batendo na tecla bastante nos últimos tempos, que principalmente nos estudos na nossa área de fisioterapia, a gente acaba deixando muito para lá e dando uma importância menor do que ele realmente tem, que são os efeitos adversos. Um exercício ele pode ter efeito adverso, partindo desde de dor muscular até um infarto, uma doença cardiovascular. Você pode ter uma gama de efeitos adversos, assim como qualquer outra intervenção. Então, até quando vai se elaborar diretrizes, guidelines, dos tópicos que se pega para o grade, para ver ali a força da recomendação, é esse balanço entre benefício e efeito adverso. Então, a gente trazer essa informação no estudo é fundamental. Ao meu ver, todos os estudos, mesmo que não tenha, chegue lá no final, você viu que não teve nenhum efeito adverso durante o estudo, mas deveria, ao meu ver, todos os estudos deveriam relatar eventos adversos, tá? Aí uma coisa que eu queria deixar clara, que eu vejo muito confusão, uma coisa é a geração da sequência aleatória, da alocação. Uma outra coisa é a implementação, tá? Eu vejo muita confusão que às vezes o pessoal faz lá no computador, faz uma sequência lá aleatória e acha que aquilo ali já é a alocação oculta que acabou ali. Só que não, a gente tem a randomização em si, que seria essa geração aleatória, que é o quê? Eu vou simplesmente gerar lá no meu computador, eu tenho 100 participantes. O número 1 vai ser intervenção, número 2 intervenção, número 3 intervenção, número 4 controle, número 5 intervenção e assim por diante. Vai gerar aleatoriamente ali, separar cada um. Mas eu preciso também do outro passo, que é a alocação a cego. O que seria essa alocação a cego? Eu vou pegar isso aí e vou colocar tudo dentro, vou colocar cada um dentro, vários envelopes. Se eu tenho 100, se meu N é de 100, eu vou ter 100 envelopes selados, opacos, tá? Coloco lá, envelope 1, qual que é o grupo que ele caiu. Envelope 2, qual que é o grupo que ele caiu. E isso é feito por uma pessoa que não está envolvida no recrutamento. Então, ele vai pegar ali os envelopes, ele não sabe de nada, só vai ter o número. Então, chegou o participante 1, o participante 1 vai pegar o envelope 1, vai abrir e vai falar controle e intervenção, ou é intervenção. Participante 2 chegou, abriu, é controle ou intervenção, e assim por diante. Dessa forma, quem está ali
fazendo o recrutamento, a coleta de baseline, como os envelopes são opacos e essa sequência ela é gerada lá no computador de forma aleatória, quem está chegando ali, ou quem está avaliando ali, ele não faz ideia de qual grupo que aquele participante vai cair. Ele só sabe depois que ele termina a avaliação. Deixa eu tentar dar um exemplo por que isso é importante. Por exemplo, se eu posso fazer, eles fazem lá os estudos quase aleatorizados, né? Por exemplo, por número de lista de espera. Essas coisas, por número, por ordem de chegada. O vai ser, o primeiro de chegar vai ser controle, o segundo vai ser intervenção. Essas coisas elas são muito sujeitas a ter manipulação, mesmo que inconsciente do avaliador, de quem está ali, de ir sempre jogando aquele que tem menos fator prognóstico negativo, que tem uma tendência a aderir mais à intervenção, sempre jogando para o grupo intervenção, e os demais com maior carga de fatores negativos, com maior risco de não aderir, e para o grupo controle. Tá? Então, aí só para ressaltar a importância de gerar a sequência de alocação aleatória e também fazer a implementação dessa ocultação, dessa alocação oculta. Tá? Uma coisa também que é importante a gente já deixar bem estabelecido desde o nosso protocolo é quais os métodos que a gente vai utilizar, seja eles estatísticos ou per protocol lá, que eu tenho um pouco de ressalva, mas isso vai entrar numa outra discussão. Deixar claro como você vai lidar com os dados faltantes, tá? Lembrando sempre que a gente deve seguir, independente qual método você utilize, seguir o cálculo por intenção de tratar, né? Tentar sempre manter todos os participantes na análise, independente se eles aderiram ou não à intervenção. Tá? E aí um tema importantíssimo que eu acho, assim, e que foi uma coisa que nós tivemos que quebrar a cabeça demais no meu protocolo, no nosso protocolo, né? Que é a questão de quais intervenções concomitantes vão ser permitidas ou proibidas. Isso é complicado demais, porque, por exemplo, como que eu, trabalhando com idosos com dor lombar, vou proibir o participante de tomar um analgésico? Falar que ele não pode tomar um analgésico. É complicado, então, assim, isso tem que ser algo que, independente da decisão, tem que ser muito discutido e estabelecido a priori, e relatado no seu protocolo, para que fique, para aumentar a transparência. O objetivo do Spirit, como checklist, é padronizar o relato de protocolos e principalmente, melhorar, aumentar a transparência, para que, como o Vinícius discutiu na reunião passada, nos estudos de equidade, que muitas vezes decide-se fazer um estudo de equidade a posteriori, o Spirit ele vem com o intuito de padronizar-se para tudo ou a maioria das coisas ser decidido a priori, tá? Aí é isso, pessoal. Queria abrir para discussão, dúvida.